Olá, estranho! Demorou, mas chegou, né? Finalmente o vídeo prometido há 2 semanas já. E hoje eu vou falar de uma mulher incrível, de uma mulher fantástica, Courtney Michelle Love Cobain. Ou apenas Courtney Love. Eu tô gravando de máscara porque eu tô aqui na loja, tá? Nossa querida personagem de hoje nasceu Courtney Michelle Harrison, dia 9 de julho de 1964, em San Diego, na Califórnia. Ela era filha de dois hippies. Ela vivia basicamente vivendo de comunidade em comunidade. O pai dela também era hold da banda The Grateful Dead, que é um dos expoentes da cultura hippie, né? Como eles eram também. E a gente sabe que os fundamentos hippies, além do paz e amor, a gente tem que lembrar que tem aqueles pilares, né, básicos do sexo, drogas e rock and roll. Neste ambiente ali de drogas e tal, temos o primeiro grande acontecimento esquisito na vida da Courtney Love, que a gente vai ver que ao longo do tempo vai acontecendo cada vez coisas piores, cada vez coisas mais malucas que a gente não imaginaria. Aos 4 anos de idade, dizem que o pai dele deu ácido lisérgico para a criança. Sim, o pai dela deu LSD, doce, sei lá como vocês quiserem chamar, para uma criança de 4 anos. O pai dela negou. Ela disse que até hoje ela não sabe se isso aconteceu ou não, afinal ela só tinha 4 anos. O que eu sei é que os pais dela se separaram por esse motivo. Após a separação dos pais dela, ela foi morar com a mãe no Oregon. No Oregon, a mãe dela se casou outras vezes com outros caras e teve outros filhos. A relação da mãe da Courtney Love com ela era muito complicada. Elas discutiam muito, elas batiam muito de frente, elas realmente tinham como que eu posso dizer, um relacionamento muito complicado, muito difícil. A Courtney, ela sempre deu sinais de rebeldia, ela não aceitava as coisas do jeito que eram, ela queria realmente mudar o mundo. E de acordo com através desses embates com a mãe dela, isso e aquilo, um belo dia, aos 13 anos, Courtney chega em casa e sua mãe diz assim pra ela: então, vamos nos mudar para Nova Zelândia. Ela: como assim vamos nos mudar? Ninguém me convidou pra nada. E daí a mãe dela disse assim: não, na verdade eu e seus irmãos vamos mudar pra Nova Zelândia. Você vai ficar aqui, eu não sei. Então foi o segundo grande acontecimento na vida da Courtney Love, que foi uma coisa assim completamente maluca, né? Absurda. Então a família da Courtney Love foi morar na Nova Zelândia. A Courtney ficou no Oregon. A princípio, ela ficou com um dos ex-padrastos dela, porque ele gostava realmente dela como se fosse filha, ele tinha um carinho por ela. Só que ela acabou também não se dando bem com a atual esposa desse cara, o que acabou fazendo com que ela fosse para casa de parentes. E assim ela ficou, de casa de parente em casa de parente. Ia para casa da avó, vó não queria a Courtney. Ia para casa do tio, o tio não queria a Courtney. Ia para casa da tia-avó, a tia-avó não queria saber da Courtney. O que aconteceu com ela? Essa rebeldia foi aumentando cada vez mais. Aos 14 anos, ela estava passando na frente de uma loja onde vendia camisetas de bandas de rock e ela quis uma camiseta do Kiss. Sem dinheiro, o que ela acabou fazendo? Ela roubou a camiseta do Kiss e foi pega. Logo, primeira vez que ela tentou roubar alguma coisa, ela já foi pega. Então ela foi direcionada para um reformatório. No reformatório, ela teve contato com bandas de rock feminina, principalmente a The Runaways. E foi quando ela percebeu que ela realmente tinha potencial para um dia se tornar uma grande artista. E então ela saiu do reformatório com essa ideia formada. Ela saiu aos 16 do reformatório. Quando ela saiu, ela foi emancipada, porque realmente ninguém da família estava nem aí para ela, ninguém queria cuidar. Então eles emanciparam a Courtney. E mesmo emancipada, ela falsificou seu documento para poder arranjar trabalho como stripper. Sim, porque ela já era emancipada, porém tinha só 16 anos. E com essa idade você não pode fazer um trabalho desses, é meio óbvio. E daí ela falsificou um documento. E ela começou a trabalhar como stripper, ela começou a ganhar visibilidade como stripper.
E ela chegou até a viajar para outros países, como o Japão. Ela também foi para Taiwan como stripper e também se mudou para a Califórnia, de novo, né, da onde ela tinha nascido. Quando ela chegou na Califórnia, ela fez um vídeo para participar de um teste para o filme Sid e Nancy. E veja só, ela passou nesse teste, não para fazer a principal, que era o que ela vislumbrava, mas ela faz uma amiga da Nancy no filme. Isso foi meio que a porta de entrada para ela do cinema. Depois ela fez mais algumas pequenas produções e ela virou uma espécie de subcelebridade no local. Ela ali convivendo naquele meio de arte e convivendo no meio daquela galera toda, e ainda trabalhando como stripper, ela colocou na cabeça dela que se ela não fizesse sucesso até os 25 anos de idade, ela desistiria da carreira artística. Então, um belo dia, Courtney fez um cartazinho e grudou na parede de uma loja de discos. Isso é bom comentar que era muito comum nos anos 80, anos 90, muito comum. O pessoal fala assim, procuro banda, faço tal coisa, sei lá, toco guitarra e as minhas influências são tal coisa. Courtney Love escreveu que estava procurando uma banda, que era vocalista, tocava baixo, tocava guitarra, e estava procurando uma banda e as influências dela eram Sonic Youth, basicamente. Alguns dias depois, quem liga para ela? Eric Erlanderson. E daí é o começo da Hole. O Eric se reuniu com a Courtney e eles arranjaram mais duas meninas para serem as parceiras dele de banda, que era a Lisa Roberts e a Caroline Hull. Então a Courtney cantava e tocava guitarra, o Eric tocava guitarra, a Lisa tocava baixo e a Caroline tocava bateria. E assim eles lançaram o álbum Pretty on the Inside, que foi o primeiro álbum da banda. Ele é bem underground, ele é um grunge bem sujo, ele é bem Riot Girl, assim, ele é bem alternativo. Esse álbum, ele foi recebido muito bem pela crítica do underground. Ele foi considerado um dos melhores álbuns do underground do ano. E isso deu uma moral para Courtney, que começou a ter uma visibilidade como roqueira, como musicista, dentro da cena. E as coisas estavam começando a dar certo para Courtney. E então, ela até namorou o Billy Corgan na época do Smashing Pumpkins. Mas sim, agora chegamos na hora que todo mundo estava esperando. A hora que ela conhece o Kurt Cobain. A Courtney conheceu o Kurt no final de 89, ela diz. Mas que quando eles se conheceram, eles apenas ficavam de vez em quando. Ela não tinha interesse de ter um relacionamento sério. Ela deu entrevistas dizendo que era apenas carnal no começo. E ele também chegou a dar entrevistas no começo, dizendo que ele planejava ser solteiro durante muito tempo, porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento sério com a Tracy. E não queria engatar um novo romance logo, só que não deu muito certo, porque no final de 91, eles já estavam oficialmente juntos. E logo depois ela ainda engravidou e casaram. Foi uma coisa assim muito rápida. Eles casaram no Havaí. É até bem engraçado se for procurar umas imagens, porque ele tá de pijama, assim, ela tá de noiva. E eles acabaram se casando e tendo a Frances. Aconteceu uma coisa muito complicada nessa época também, que foi uma entrevista que ela deu pra Vanity Fair enquanto ainda estava grávida. Na entrevista, perguntam pra ela se ela tinha usado algum tipo de droga durante sua gravidez. Ela disse que não, que durante a gravidez, que enquanto ela sabia que ela estava grávida, ela não tinha usado nada. Porém, ela não sabia se ela tinha usado heroína, sim ou não, antes de saber que estava grávida. Quando essa informação caiu na Vanity Fair, eles colocaram assim como frase principal, sabe? E foi uma comoção, assim. Todo mundo, meu Deus, essa mulher, eles são um casal de dois loucos, dois junkies. Coitada dessa criança. Tem que tirar essa criança dela quando ela nascer. O que de fato acabou acontecendo mais na frente é que eles conseguiram recuperar a guarda da Frances Bean Cobain. E isso também foi uma coisa que abalou muito ele e ela emocionalmente. Desculpa, gente, entrou um cliente aqui na loja, eu tive que atender ele. No meio desse turbilhão de coisas que estava acontecendo na vida pessoal da Courtney, na vida profissional dela, também estava tomando outro rumo na época.
Por quê? Por quê? Porque o Nirvana tinha feito muito sucesso no mainstream com o Nevermind. E a Courtney Love pensou, bem, eu também quero ser muito famosa, eu acho que o que ele tá fazendo tá dando certo, dele trazer o rock alternativo pra uma cena mais mainstream, afinal, o Nirvana passou pelo mesmo processo. O primeiro álbum do Nirvana, o Bleach, ele também é um grunge bem sujo, pra depois vir o Nevermind, que é um álbum mais mainstream, um álbum que toca na rádio. A Courtney Love também queria lançar um álbum que tocasse na rádio. O que aconteceu? O Eric, o guitarrista dela, ele topou. Só que a Lisa e a Caroline não toparam. O que ela teve que fazer? Ela teve que ir atrás de uma baterista, que seria a Patti Smith, e uma baixista, que foi a Kristen Pfaff. Eu não sei se pronuncia assim o sobrenome dela. E então eles começaram a gravar o disco Live Through This. E depois que eles gravaram tudo, eles marcaram a data de lançamento desse álbum no meio de abril de 1994. Porém, o que aconteceu em abril de 1994? Muitos de vocês devem saber que no começo de abril de 94, o corpo do Kurt Cobain foi encontrado na casa dele, após ele ter fugido de uma clínica de reabilitação e se suicidado. Eu não quero nem entrar no mérito aqui de quem diz que ela tem alguma coisa a ver, porque, sinceramente, na minha opinião, sempre que existe um casal famoso e o homem toma um rumo que os fãs não gostam, a culpa sempre recai pra mulher. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Yoko Ono, foi a mesma coisa que aconteceu com a Elza Soares, e eu, sinceramente, não quero nem entrar nesse mérito, porque eu acho que nenhuma dessas mulheres merece e nenhuma mulher merece esse tipo de coisa. Esse foi mais um tombo da vida da Courtney Love. Ela ficou extremamente abalada, óbvio, né? O marido dela, pai da filha dela, se suicidou, morreu de uma forma tão trágica no auge da carreira dele. E ela passava muito tempo em casa, porém o álbum já tinha data de lançamento, já estava tudo assinado. Ela não tinha como recorrer dessa data. E o álbum foi lançado 2 semanas após a morte do Kurt Cobain. A turnê, eles conseguiram dar uma adiada. Durante esse tempo de adiada da turnê, para ela se restabelecer, mais um tombo. A Kristen Pfaff, a baixista, morreu de overdose. Então agora ela já estava sem marido e agora ela estava sem baixista. Tinha uma turnê para começar, tinha o resto da banda, o disco lançando. Esse é o trabalho dela. Se você parar pra pensar, não, tinha que ter parado. Não era só o trabalho dela, era o trabalho dos outros músicos também. Eles precisam viver, eles precisam trabalhar. E então, mesmo com todas as dificuldades, indicada pelo Bill Corgan, se eu não me engano também, foi a Melissa Auf der Mauer. Ela é canadense e eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia o nome dela. Melissa, enfim. E ela assumiu o posto de baixista da Hole. Essa turnê que vem em seguida, ela foi uma turnê muito problemática. Novamente, cliente. Então, ela foi uma turnê muito problemática. A Courtney, ela estava muito abalada emocionalmente, ela chorava no palco, falava coisas desconexas, e ela mesma disse que ela não se lembra de quase nada dessa turnê, devido ao estado mental dela desgastado, fora os aditivos, né? As drogas. E quando essa turnê acabou, ela... Assim, o disco, ele é aclamado por público e crítica até hoje, é o meu disco favorito da Hole. Ela deu uma acalmada logo que isso tudo passou. Ela foi se recuperar em templos budistas, ela passou por clínica de reabilitação, ela começou a frequentar mosteiros e tentar virar uma pessoa mais zen, digamos assim, mais tranquila. O que de fato deu certo. Que vem o que eu chamo de grande renascimento, né, da Courtney Love. Quando ela, em 1998, ela lança o álbum Celebrity Skin, que ela tá, assim, na sua melhor fase, na minha opinião, assim, ela tá saudável, ela tá feliz, ela tá conseguindo cumprir todos os seus compromissos de carreira, que era uma coisa que já vinha com dificuldade de acontecer. E, inclusive, ela foi convidada até para fazer o filme The People vs. Larry Flynt, moto.
O Povo contra Larry Flint também, ela faz a esposa do personagem principal. É um filme muito bom, eu indico vocês assistirem, ele é muito bom mesmo. E esse filme rendeu ela até a indicação do Globo de Ouro. Ela enfim, foi uma mudança, assim, da água pro vinho, porque nessa época também das gravações, ela conheceu o Edward Norton, que veio a namorar com ela. Eles ficaram noivos um tempão, dizem que foi o relacionamento mais tranquilo que ela teve na vida. Enfim, o relacionamento acabou que veio ao fim, assim como a sobriedade da Courtney também. Temos uma recaída. No aniversário dela de 40 anos, ela diz que não aconteceu nada. Algumas pessoas dizem que ela tentou se suicidar e outras que ela estava tendo overdose. Acontece que a ambulância parou lá e levou ela de maca, direto para a clínica de reabilitação. Chegando na clínica de reabilitação, quem aparece lá? A mãe dela. A mãe dela chega lá e fala assim, não, alguém tem que te interditar, alguém precisa cuidar das suas coisas. Aí ela falou, minha filha, você tá louca? Você não fala comigo desde sei lá quantos anos? Eu tô vendo que eu vou começar esse vídeo na loja e vou terminar em casa. Porque olha, ainda bem que tá vendo um monte de cliente. Pelo amor de Deus, se o YouTube não me dá dinheiro, alguma coisa tem que me dar. Olá, estranho. Lembra que eu disse que talvez eu terminasse o vídeo em casa? Pois é, em casa também não deu. Eu tô aqui no dia seguinte gravando da loja de novo. Vamos lá, pra onde eu tinha parado. Foi quando a Courtney, ela voltou a usar drogas e ter uma vida mais problemática. Bem, ela foi pra Paris. Não sei se foi pra Paris, minto. Ela foi pra França. E ela alugou um castelo para gravar seu disco solo. Pela primeira vez ela teria um disco solo. Ele se chama America's Sweetheart. E ela foi para lá para gravar esse disco. Só que ela teve que regravar ele todinho quando ela voltou para Nova York. Motivo: tinha ficado ruim. Tinha ficado uma porcaria. Hoje em dia até ela mesma assume que esse álbum é ruim e que o único motivo dela ter ido pra França, se isolar num castelo, era apenas para poder usar droga. Ela mesma disse isso. Passado esse problema com esse primeiro álbum, ela novamente foi tentar se recuperar. Ela novamente foi para reabilitação. Foi quando ela seguiu os 12 passos. E o que fez com que ela pedisse desculpa para várias celebridades, várias pessoas que, caso ela tivesse ofendido, magoado ou deixado constrangido durante o período onde ela não estava controlada, né, com a sua adição. Então ela escreveu para o David Letterman, ela escreveu para Madonna, ela escreveu para inúmeras pessoas que ela tinha passado por momentos constrangedores devido ao seu vício. Então ela, com a recuperação dela, em 2009 ela decidiu que ia voltar com a banda Hole. Só que a gente tinha um pequeno problema. O Eric Erlanderson, ele não estava dentro dessa empreitada, o que fez com que os dois brigassem. Porque ela queria usar o nome Hole, porque ela tinha se convencido de que não queria mais fazer uma carreira solo, que aquilo não daria certo, que ela precisaria de uma banda. E a nova formação da Hole seria ela e outros músicos totalmente diferentes, o que fez com que o Eric Erlanderson achasse isso um absurdo, porque eles dois foram os fundadores. Eles foram pra justiça e acabou que a Courtney ganhou o selo Hole e conseguiu lançar o álbum The Nobody's Daughter. Filha de ninguém, né? E, assim, foi muito bem recebido pela crítica, pelo público. Porém, né, é aquela coisa, não é a Hole, né? É a Courtney Love e outras pessoas, né? Apesar de estar ali, quando você abre a discografia do Hole, Nobody's Daughter seria o último disco deles, mas não é a formação. A única pessoa que faz parte da formação original ali é a Courtney Love, apenas. E o que fez com que esse projeto não desse muito certo. Ela acabou entrando em turnê. Ela veio até aqui pro Brasil, pra SWU, que foi um show super controverso, né? Porque ela saiu do palco, porque um cara na plateia tava mostrando uma foto do Kurt Cobain, meio que insultando ela saiu do palco. Quando ela voltou, ela começou a xingar o Dave Grohl, assim, foi uma coisa bem maluca, bem à la Courtney Love. Então acabou que encerrou as turnês com a Hole e acabou a Hole, acabou de vez. E como ela está atualmente, que eu posso dizer?
Ela lançou alguns singles, em particular ela chegou a lançar um EP, que teve até uma edição de vinil, que eram com 2 músicas, de um lado vinha You Know My Name, do outro lado Wednesday. Sinceramente, as 2 músicas são muito boas. A minha preferida é o Wedding Days, mas a You Know My Name foi a que ganhou um clipe no YouTube. Eu posso colocar aqui na descrição para vocês verem, que é o trabalho musical dela solo mais recente. E ela tem se dedicado à atuação, novamente. Ela integrou o casting da série Empire e ela também fez participação em mais 2 séries. Ao meu ver, agora, ela parece estar bem mais calma, mais tranquila. Eu sigo ela em todas as redes. Eu gosto muito dela, eu acho ela uma pessoa muito sincera, muito verdadeira. E uma pessoa que enfrentou todo tipo de dificuldade, de preconceito, de rejeição no mundo, ainda tá aqui, tá em pé, tá disposta, tá trabalhando. Os problemas que ela já teve com a filha dela, né, ao longo da vida já foram resolvidos, elas se dão super bem hoje, ela tem muitos amigos e eu só vejo a vida dela melhorando daqui pra frente. Então, demorou, mas saiu. Muito obrigada por ter visto até aqui. Esse vai ficar comprido, esse vídeo, mas eu contei pra vocês um pouco da vida da Courtney Love. A vida dela daria um vídeo, se eu fosse contar todos os detalhes, daria um vídeo de horas. Tanto que ela está para escrever uma biografia. Ela anunciou que está escrevendo uma biografia. Vamos aguardar para ver como vai ser, então. Que vai ter muito mais detalhes e do ponto de vista dela. Muito obrigada por ter visto até aqui. Se você gostou, você deixa seu like. E a gente se vê na próxima quarta. Tchau!